Salve, salve apaixonados pelo desenho. Eu sou o professor Luiz Paixão e estou aqui em mais um Viu Como Se Faz? Nessas semanas estamos discutindo sobre processos criativos, dos 4 professores que compõem essa disciplina. E hoje eu vou trazer um pouquinho de provocações e compartilhar com vocês um pouco das minhas inquietações artísticas, inquietações que motivam a produção artística. E eu parto da premissa que o artista precisa olhar para si mesmo, para suas memórias e perceber o quanto delas pode ser explorada no desenvolvimento das suas produções. Todos os processos criativos variam, não existe uma fórmula mágica, muito pelo contrário. Existem vários métodos, várias possibilidades que vocês podem explorar para poder desenvolver o processo criativo de vocês. Assim como nós tentamos, nós que estamos no meio e estamos trabalhando incansavelmente para a produção desse produto. E então é interessante perceber as relações quanto aos materiais que serão utilizados na produção. E isso vai acontecendo por experimentações. Principalmente, a gente precisa perceber e favorecer a técnica que nos dá mais prazer de trabalhar, porque isso vai facilitar muito o desenvolvimento do trabalho. A maior desenvoltura, essa é a técnica que vai nos dar respaldo no maior trabalho. E uma dica que eu passo para vocês: projete, risque e rabisque, porque todas as experimentações vão favorecer o desenvolvimento da técnica. E ratificando, não existem fórmulas mágicas. A mágica acontece no percurso, no fazer artístico. Como vocês pediram durante as aulas, as lives, eu vou apresentar um pouco do meu processo, de uma linha específica. E começou ainda lá em 2014. E eu nunca tinha dado muita atenção em perceber e produzir uma coleção a partir de uma única ideia. Então eu conheci o texto de Simulacros e Simulações, de Jean Baudrillard, que me interessei pela temática da mensagem, de como uma mensagem vai chegar, em qual mundo essa mensagem transita. E de que maneira as simulações estão repletas, as mensagens estão cheias de simulações, as mensagens imagéticas. Isso me despertou a necessidade de encontrar um meio. E de repente eu comecei a fazer analogia, me sentia assim numa ilha deserta, com a necessidade de enviar uma mensagem para além mar. Estar num ponto isolado e ter o equipamento, e esse equipamento poder mandar essa mensagem a partir com aquele meio. E eu sempre fiz essa questão dessa analogia dos filmes que sempre apareciam, os desenhos animados também, essa imagem do náufrago que tem sempre uma garrafa em mão, e alguma coisa que possa mandar essa mensagem, que as ondas possam levar essas mensagens. Hoje as ondas são ondas da internet, mas nós podemos pensar essa analogia de uma maneira diferenciada. E pensar o artista como um ser isolado, esse isolamento intelectual, e nos possibilita de preencher, de encher essa garrafa com o que nós queremos, com as ideias, com as nossas ideias que estão latentes no momento. E uma certeza que existe. Nós, como artistas, iremos lançar sempre essa mensagem, essa garrafa ao desconhecido. E essa mensagem vai chegar em algum momento. Vai chegar, a gente não sabe de que maneira, quem vai receber a mensagem e de que maneira vão perceber a mensagem. Então, toda a mensagem, principalmente a imagética, como nós já percebemos em outros textos, citando as questões de autores como Wolfling, como Panofsky, como tantos outros, que falam sobre a questão das imagens. Até mesmo o próprio Didi Huberman, que traz outras possibilidades de leitura da imagem, de perceber a história da arte e trazer isso para o nosso meio. E a produção imagética necessita desses suportes, que esses equipamentos que possam ajudar a decodificá-la. E a primeira mensagem que eu enviei foi ainda em 2014, uma exposição coletiva. A produção, a imagem estava intitulada como Cinelab, que quer dizer sem pecado, que era uma garrafa com a maçã no interior, com uma certa alusão ao fruto proibido. E ali aquele fruto isolado
pensar como o desejo de retirar aquele fruto de dentro da garrafa. Como é que seriam as possibilidades de fazer com que tirar o fruto de dentro da garrafa sem quebrar o vaso, né? Sem danificar toda a parte exterior desse vaso. Porque crescer ali dentro é possível, ainda é viável hoje, pensando nas técnicas agrícolas e tal. Mas toda essa analogia mais artísticas, mais onírica, de perceber de como tirar essa mensagem de dentro da garrafa sem quebrar essa garrafa. E assim eu segui com outros elementos, né? Com esse anseio de enviar essa mensagem. E alguns signos eu comecei a engarrafar, alguns signos. Depois da Cinelab, veio o Santo Antônio, veio depois algumas temáticas com santos juninos, e depois a Santana Benfeitura, né? Que é a personagem que entrou no meu caminho e faz parte também da minha pesquisa do mestrado. Depois disso, eu me dei conta de que eu já tinha um certo repertório que eu poderia utilizar para poder desenvolver essa temática. Então resolvi regressar à minha memória afetiva. E tinha uns cânticos que estavam sempre povoando as minhas ideias, né? Sempre trazendo essas possibilidades criativas. E eu comecei a unir essas coisas e trazer para o meu meio, para o meio artístico, para o meio laboral, para a minha prática artística. Que realmente são os cânticos dedicados ao oferecimento de flores do mês de maio, né? Que é o mês dedicado a Maria. E ali começou a surgir essa possibilidade de unir o sagrado e o simbólico. O oferecimento de flores, esses cânticos ainda me trazem lembranças, né? Que orquestravam esse meio imaginário e que retornaram a orquestrar o meio imaginário. Então, estou produzindo esboços e algumas provas de cores para poder pensar o desenvolvimento da obra, e determinei que essa estrutura da imagem deve ser simples e sóbria, como eu já venho trabalhando, geralmente com fundo branco, a imagem na garrafa e mais o conteúdo, né? O símbolo que eu quero, o signo que eu quero trazer dentro dessa mensagem. Primeiro, eu utilizo geralmente lápis de cor para poder fazer o esboço, e naquele esboço tomo anotações e deposito a paixão que me nutre, né? E assim eu vou criando as minhas possibilidades. E também, desse percurso, faço algumas pesquisas, né? Vou buscando fontes da filosofia, fontes da literatura, fontes da história da arte, para poder embasar o meu repertório teórico, para poder desenvolver essas imagens. E tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Viviane Mosé, e ela tem uma frase que me chamou muita atenção, né? Que essa mensagem, né? Como eu estou trabalhando com mensagem, né? Comunicar é trair-se e tornar comum, né? A comunicação é tornar comum, diz a Viviane Mosé. E eu me traio quando ofereço as minhas memórias afetivas por meio dessas imagens que fazem parte do meu repertório imagético, né? Do meu repertório emocional. E ao mesmo tempo as torno comum e complexas, porque de certa maneira eu tiro do meu mundo, da minha ilha, e devolvo para o mar, devolvo para as pessoas, né? Faço a comunicação. Então vocês vão acompanhar aqui um pouquinho durante o vídeo desse processo, desse labor com a imagem. Para finalizar, uma humilde dica para vocês. O processo criativo tem características de descobertas e agregação. Ninguém pode ditar a sua essência. O que nós devemos fazer é educar o público, tendo como disciplina o nosso fazer artístico. É uma coisa minha, para vocês, para todos e até para mim mesmo, fazer uma reflexão nesse sentido, né? Uma autorreflexão nesse sentido.
E assim foi mais um vídeo durante a semana, foi mais uma aula que eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa e matar um pouquinho da curiosidade, né, de vocês que quando questionaram sobre as práticas de produção, as práticas de planejamento artístico, né? E esse foi mais um Viu como se faz?